Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise geral do mercado cripto, trazendo as principais perspectivas e analisando o mercado aqui mais numa conversa. Hoje eu estou aqui numa mentoria presencial com o Bernardo. Manda um salve aí, tá aqui Fala, do lado. gente. Vocês vão ouvir a voz dele. A gente está aqui diretamente da Corretora Genial, nossa parceira. Então vamos para o conteúdo, vamos procurar aí oportunidades no mercado cripto e analisar aí as altcoins. Essa semana foi muito volátil, né? Teve a prisão do CZ, né, que foi o ACO da Binance. Então, tem muitas oportunidades aparecendo, ao meu ver. Eu quero falar principalmente das altcoins, tá? Porque eu acredito que podem haver muitas oportunidades surgindo nesse exato momento. É exatamente disso que eu vou falar, tanto no time frame diário como no time frames menores, procurar potenciais oportunidades que possam servir para a gente aí, para a gente monetizar esses movimentos, que afinal o que a gente quer no mercado cripto é isso, beleza? Então, vocês estão vendo aqui minha tela, esse aqui é o gráfico de LDO, gráfico diário, e a gente pode até começar pelo semanal, só para ter uma visão geral. E o semanal dela tá bem curioso, tá? De se acompanhar. Eu estou começando por LDO e não por Bitcoin, vocês já vão entender por quê, tá? O semanal dela mostra, sim, um indício de movimentação de baixa, né? Afinal, ela atacou essas mínimas e, de fato, quebrou. Só que o grande problema é que há muita liquidez aqui embaixo, principalmente nessas mínimas alinhadas, é o que a gente chama de sell side liquidity, e há, sim, uma possibilidade, né, de atacar aqui embaixo. Só que o que eu vejo é que, ao mesmo tempo, a gente vai ter um conflito aí. E esse conflito precisa ser resolvido para você ter mais clareza na hora de tomar a sua decisão. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente visualiza... Tirei sem querer. Ao mesmo tempo que a gente visualiza uma possível movimentação de baixa, a gente percebe que os time frames menores, ou seja, diário, 4 horas e tudo mais, mostram para a gente que o preço, na verdade, rejeitou um pouco essa região vendedora. Então a gente fica num conflito e esse conflito precisa vir com uma resposta, tá? Então vamos começar entendendo aqui. No gráfico diário, a gente segurou bastante nesse fair value gap, que é uma região de interesse muito grande, e a gente percebe que a partir dela o preço geralmente tende a cair. E nesse caso a gente viu até uma região interessante, que a gente chamaria de canal, né? Se a gente operasse varejo, né? A gente chamaria isso aqui de uma acumulação para o mercado quebrar e ir para baixo. E nesse caso aqui, o que a gente visualiza? O preço mitigou essa pernada de baixa, veio buscar máximas, regiões superiores a essas máximas, ou seja, capturando a liquidez acima desses topos, que o varejo chamaria de resistência, né? E acima desses topos, a gente teria a liquidez, foi exatamente o que foi tomado aqui pelo mercado, né? Dito isso, a gente teria uma virada de mão e agora a gente teria um setup de pegar essa continuidade. Afinal, é muito difícil você prever essa virada de mão. Por isso que, na maioria das vezes, o mais recomendável é você não tentar prever topo nem fundo, você esperar uma confirmação e talvez a gente esteja diante de uma delas. E daí, para a gente ter mais segurança ainda, a gente vem nos time frames menores, para entender se de fato isso é uma oportunidade ou se é uma oportunidade, é uma armadilha camuflada aí de oportunidade, tá? E é esse o nosso desafio aqui. No de 4 horas, a gente percebe que rolou um ataque dessas mínimas e, pasme, o ataque dessas mínimas não aconteceu com uma resposta compradora imediata. Ou seja, atacou aqui e se de fato fosse um ataque de mínima, ou seja, uma manipulação de mercado, a gente veria o quê? O mercado subindo, gerando fair value gap, mas não foi isso que aconteceu. O mercado subiu como que mitigando essa pernada de baixo, o que confirma mais ainda esse nosso viés. E eu acredito que a gente consiga uma entrada vendedora até um pouco superior, de repente, com um stop acima desse topo aqui, uma entrada mais ou menos aqui, o que coincidiria, inclusive, com os 50% desse fair value gap, né? Que é uma região ali de preenchimento. A gente chama de 50% do WIC, né? O CE, o Consequent Enrollment, que é, segundo a teoria, o que diz para a gente assim, porra, de fato esse fair value gap foi preenchido e o preço não teve capacidade de reagir da forma positiva, em tese, né? Da forma negativa, que seria ele subir e rejeitar, desrespeitar essa região de interesse, o que poderia acontecer. E aqui em cima a gente tem até um breaker, né? Porque foi uma região aqui de alta, então isso aqui é um breaker block, e essa aqui seria uma possível região de entrada também. Tudo isso aqui é uma região, na minha visão, de venda. E esse stop aqui acima do topo é só para proteger, porque eu acredito que o preço trabalhando acima dessas regiões já não faz mais sentido a gente ter esse viés de baixa. Então eu acredito que esse aqui é um trade bem viável em LDO, um trade com alta probabilidade, porque é o delivery que o mercado vem fazendo nesses últimos dias, e acredito que possa fazer sentido, tá? Quem é aluno da comunidade vai receber, se de fato for viável abrir esse trade, por enquanto a gente está só observando. Tem alguma coisa a pontuar, Bernardo? Esse breaker, você viu ele é bearish, não é? É bearish, é de baixo. Então, caso ultrapasse o fair value, a gente pode esperar ele tocar no min threshold do breaker, que aí a gente pegaria uma venda com a probabilidade maior e com a assimetria também maior. Isso aí, Caso isso aí. ultrapasse o fair value, mas se não passar, a nossa entrada tá muito boa. Beleza, LDO então, check, já fizemos análise, agora vamos olhar outras altcoins, agora eu falo do Bitcoin,
porque eu acho que ele vai embasar mais ainda a nossa visão de LDO e trazer para a gente mais clareza, tá? Meu grande receio do Bitcoin é ele subir aqui depois de ter manipulado essa sell side. Mas eu até falei numa live que eu fiz há alguns dias, que se o fato violasse essa região, que foi o que aconteceu, ou seja, a gente não tem mais uma sell side liquidity, mais uma market structure shift, uma mudança de estrutura de mercado, a gente já coloca os nossos alvos aqui embaixo. Então, eu sempre digo para você assim, quando você não consegue pegar a movimentação, você tem que estudar e olhar o mercado como se você estivesse no trade. Então, digamos que você abriu essa venda aqui, que foi uma venda perfeita, que inclusive eu falei com os alunos, mas não abri. O que eu faria aqui? Eu, em tese, botaria um alvo aqui e outro alvo aqui, porque tem um fair value gap exatamente na zona de equilíbrio, que é os 50% do nosso range. Né? O que é o nosso range? É a nossa referência. Ou seja, a gente traça do fundo até o topo, a gente percebe que os 50% estão aqui como uma baita de uma referência. É a referência do ano, tá, no Bitcoin. É basicamente, a gente traçou a partir da mínima e da máxima que ele fez esse ano de 2024. Então, eu acredito que o Bitcoin provavelmente consegue vir até aqui, até mesmo se for uma movimentação de alta que fosse suceder esse movimento de baixa, a gente precisa vir até aqui. Isso é muito importante ter em mente. Então, eu acredito que isso pode acontecer. Porém, entretanto, todavia, o de 4 horas é bullish, na minha visão, tá? O que é bullish? De alta, né? Por quê? Porque eu percebi uma reação bem forte aqui, na verdade, assim. O mercado esboçou aqui uma movimentação de alta, você percebe que ele quebra a estrutura muito bem, inclusive gera fair value gap. Então, eu acredito que a gente pode sim visualizar uma movimentação de alta partindo daqui. Isso vai contra a nossa visão de LDO. Então, a gente já tem um primeiro ponto, né? Eu sempre falo para você assim, cara, quando tu vai abrir um trade, tenta ser advogado do diabo, tenta pensar nos cenários contra a tua visão. E nesse caso aqui, o cenário contra a nossa visão de LDO seria justamente o Bitcoin, que parece estar esboçando aí uma reação positiva. E o que eu ficaria de olho para as próximas horas é como que ele vai movimentar aqui, e mais importante do que isso, como que ele vai reagir nesse fair value gap aqui, que não é um fair value gap nem diário, é um fair value gap do gráfico semanal, ou seja, é uma região de muito interesse. Se a gente viesse, por exemplo, nos 50% desse fair value gap semanal, que é uma região fortemente compradora, e rejeitasse, ou seja, se a gente viesse mais ou menos aqui e caísse, meu irmão, pode ter certeza que o Bitcoin vai cair bastante. Então, o que eu vou ficar de olho nas próximas horas é como o Bitcoin vai reagir até aqui. Eu vou até deixar esse ponto de interesse aqui, que também é um order block vendedor, e ver como que o preço vai reagir aqui, beleza? Então isso vai determinar até mesmo nossa entrada em LDO, porque essa alta do Bitcoin final aqui, que é o que eu acredito que vai acontecer nas próximas horas, seria o gatilho para o LDO também pegar no ponto de entrada e consequentemente cair. Então a minha visão no mercado cripto é continuidade de baixa. Inclusive alguns dias eu fiz uma live achando que poderia até rolar uma compra, por mais que a probabilidade alta do mercado seria de baixa. Depois disso a gente tem o OP. A OP tem um case interessante porque ela segurou muito mais do que o Bitcoin. Você percebe que ela vai subindo e subindo muito bem, gerando fair value gap e preenchendo todas as ineficiências no meio do caminho, que a gente chama de imbalance, né, ou eficiência também. E esse aqui foi um dos principais. Você percebe que tocou aqui 1, 2, 3, 4, quase 5 vezes para dar continuidade ao movimento de alta. E para mim nela não faz sentido a gente procurar venda, tá? Por mais que faça sentido você olhar aqui e perceber que esse fair value gap está segurando o preço, e até mesmo ela não está tendo tanta força assim para subir. Mas ela está trabalhando, e ela também está trabalhando dentro desse fair value gap. Mas eu acho muito arriscado procurar uma venda aqui, porque ela está com uma força muito grande. Não adianta você ficar contra isso, beleza? Porque quase 5 vezes ela tocou lá embaixo para gerar compras mais baratas. baratas. Olha o semanal dela, tá ligado? Olha como ela veio aqui e virou de fato a mão segurando, e ela sustenta muito bem as mínimas, né? Ela nem vem aqui embaixo. Então é uma moeda que é bom tu comprar quando vai subir, mas não é bom vender quando vai cair. Sacou? Tem aquele ditado americano, a rising tide lifts all the boats, né? Que é uma maré subindo, levanta todos os barcos. E no caso do mercado cripto, eu acho bem parecido, né? Porque querendo ou não, quando o Bitcoin sobe, tudo sobe, né? Mas nesse caso, você tem que entender quais moedas sobem mais e quais moedas sobem menos, né? É como se a gente estivesse falando da dinâmica do mar, a gente estivesse com a nossa âncora lá no fundo, falando assim, cara, quem tiver mais para o fundo, né, mais para o meio do oceano, vai ter que ter uma âncora maior, né? Ou seja, pode ter uma volatilidade maior. Esse seria o caso das altcoins, que geralmente movimentam mais quando o Bitcoin movimenta mais. Então é importante você entender a sensibilidade de cada uma delas com os movimentos do Bitcoin, tá? Essa é uma dinâmica muito importante, isso que diferencia o trader profissional de um trader amador no mercado cripto. O trader profissional, ele entende a confluência das altcoins com o Bitcoin. LDO a gente já falou, tá? Eu tô passando aqui uma visão geral na minha lista. A VAX eu não tô acompanhando muito, ADA Cardano também não. Ethereum faz um tempo que eu não analiso, mas acredito que esteja bem parecido com o Bitcoin, tentando fazer um deliveryzinho de alta aqui, mas ainda bem deficiente, bem devagar. A única diferença é que Ethereum parece esboça aqui ter capturado mais as mínimas, não parece ter nenhum indício de continuidade de baixa, perdão.
porque percebe que aqui parece ser sempre uma região só de captura de liquidez, o que inclusive coincide com uma piscina de liquidez, né? Seria esse fair value gap aqui do gráfico diário, que foi capturado algumas vezes e muito respeitado. Então o Ethereum está bem bullish na minha visão, mais forte até do que o Bitcoin, que foi mais suscetível ali à volatilidade e acabou jogando ali para as mínimas, tá? Vamos ver mais alguma cripto. MKR não está muito bonita. Eu quero ver Solana aqui com vocês, que é uma área que eu gosto muito de operar. Na live que eu fiz alguns dias atrás, eu tinha até falado dela, né? Eu tinha falado de uma possível compra. Essa compra, acho que se não me engano, teria sido aqui assim. Depois eu reajustei para o que seria essa compra aqui embaixo. Ela pegou muito bem na entrada e também respondeu muito bem para cima. Acredito que não tenha muito por que você ficar procurando venda, mas ao mesmo tempo acredito que ela tem um potencial de baixa. Então eu tiraria a Solana da lista pelo simples fato de que não tem nenhum ponto de interesse por aqui que possa trazer uma venda assimétrica para a gente. Eu preferiria vender LDO enquanto eu espero em Solana uma oportunidade de compra mais clara que fornecesse para a gente um risco-retorno maneiro e, consequentemente, obviamente, pegar uma entrada e surfar uma movimentação do Bitcoin junto. Então, Solana eu estou preferindo deixar na geladeira e acredito que seja isso, pessoal. SGLD parece estar reagindo para cima, por mais que tenha esse fair value gap aqui. E a nossa visão geral do mercado cripto é essa. Então, vamos ficar de olho nos próximos dias, mas eu acredito que tem oportunidade sim de operar, principalmente quando a gente analisa os time frames maiores e percebe que dentro deles existem fair value gaps, existem regiões de interesse sendo testadas e, consequentemente, elas podem gerar para a gente uma entrada, como nesse caso ali de LDO, só que tudo vai depender do Bitcoin. Então, eu ficaria muito de olho no que vai acontecer no Bitcoin nas próximas horas e, a partir disso, eu tomaria uma decisão. Fechou? Tamo junto, só o começo. Estamos aqui na mentoria presencial com o Bernardão. Valeu, gente. Tá curtindo a mentoria? Muito boa, muito boa, muito boa. É o Vini Day, passa um dia comigo, almoça comigo, a gente troca ideia, opera junto. E tá sendo uma experiência muito maneira. Tamo junto, só o começo. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.